Fala aí pessoal, tudo bem? É um grande prazer para mim estar aqui hoje. Meu nome é Matheus Vols, eu sou acadêmico de medicina da UFSC, também sou membro diretor da Liga de Emergência e Trauma dessa mesma universidade. E hoje a gente vai estar falando aqui um pouquinho sobre os primeiros cuidados psicológicos. Bem, eu imagino que a maioria de vocês nunca tenha visto esse tema num curso de primeiros socorros, mas a gente tem que começar a mudar essa nossa mentalidade. Porque uma doença psiquiátrica ou psicológica, ela pode trazer tanto sofrimento, quanto um ferimento, quanto hemorragia, quanto afogamento. Inclusive, pode levar um indivíduo à morte. Mas vamos começar definindo o que são os primeiros cuidados psicológicos. Bem, basicamente se trata de uma resposta humana, ou seja, é um ser humano tentando ajudar outro ser humano que por alguma razão está em sofrimento e precisa de apoio. E quem pode ajudar? Precisa ser um médico? Tem que ser um psicólogo? Não, nada disso. Qualquer pessoa disposta pode ajudar. Entretanto, existem algumas pequenas condições, como vocês viram, eu coloquei ali um asterisco, e são três delas. A primeira são condições psicológicas, ou seja, você precisa pensar que você tem condições emocionais de estar ajudando outra pessoa. É o seu bem-estar. É primeiro cuidar de si mesmo para depois poder cuidar dos outros. A segunda condição são condições físicas. E o que seria isso? Bem, basicamente um exemplo agora na pandemia. Nós não temos condições físicas de estar indo ajudar outra pessoa porque a gente não pode garantir a nossa segurança e nem a dela. E por último, seriam orientações básicas. Não precisa ser uma graduação em psicologia, nem nada disso. Apenas com o que a gente vai aqui falar hoje, vocês já podem estar efetuando os primeiros cuidados psicológicos. Mas o que se faz nesses primeiros cuidados? Bem, basicamente existem 4 pilares dos primeiros cuidados psicológicos. E o primeiro deles seria ouvir atentamente, não é ficar pressionando a pessoa a falar. Tem que deixar ela se sentir bem para falar dos seus sentimentos. O segundo passo é ajudar a suprir as necessidades básicas. Muitas pessoas que estão em sofrimento psicológico passaram por enchentes, por um incêndio, e elas precisam de coisas materiais antes de receber ajuda emocional. Então, se você puder ajudar com roupas, alimentos, medicamentos, faça isso. Terceiro passo é proteger de danos adicionais. Algumas pessoas que estão em sofrimento também passaram por humilhações, abusos, ofensas. E se a gente pode evitar que elas passem por isso de novo, a gente deve fazer isso. E por último, é chamar ajuda especializada quando necessário. Algumas pessoas que estão em sofrimento psicológico, principalmente quando estão em casos mais graves, elas podem oferecer risco tanto para si mesmo quanto para os outros ao seu redor. Então, quando a gente perceber isso, a gente deve chamar ajuda especializada. Bem, então a gente vai começar falando de uma situação que é o ataque de pânico. E o que seria o ataque de pânico? Bem, a definição dele são episódios de mal-estar muito intensos e que têm início súbito. Ou seja, não é algo que vem se desenvolvendo durante uma semana, durante um mês. É algo que acontece naquele momento e é muito forte. E pode estar presente em qualquer transtorno de ansiedade. Vamos só fazer aqui uma definição de cada um deles. Bem, ataque de pânico pode ser sinônimo de crise de ansiedade. Mas também existe a síndrome do pânico, que é quando uma pessoa tem ataques de pânico recorrentes e inesperados. E isso vai gerar nela um medo, vai gerar um prejuízo na vida social dela, no emprego dela, por causa desse medo de ter essa sensação muito ruim de novo. Essa é a característica principal. E também existe o transtorno de ansiedade generalizada, que é quando uma pessoa tem uma ansiedade muito forte por um longo período de tempo. Isso vai gerar nela, por exemplo, insônia, ela não vai conseguir relaxar. Isso vai ter um prejuízo também na vida dela e essa é a característica principal. Mas é importante salientar que sentir ansiedade é totalmente normal. Quando a gente vai fazer uma prova, quando a gente vai no encontro, a gente fica ansioso. Mas geralmente quando passa a situação, a gente fica de novo bem. E essas pessoas não têm essa mesma sensação. Vamos falar um pouquinho sobre epidemiologia. Bem, segundo um estudo americano que entrevistou mais de 9.000 pessoas, eles identificaram que mais de um quarto delas já havia tido algum ataque de pânico durante a vida. E desses 28,3%, cerca de 23% delas não tinham um diagnóstico de transtorno de pânico ou transtorno de ansiedade generalizada. Eles apenas tiveram poucos casos e depois nunca mais tiveram. Então a gente pode ver como é importante a gente saber como lidar com isso. Então, como a gente pode identificar? Bem, esse aqui é o Pedro. Pedro é um grande amigo de vocês de muito tempo. Vocês conheceram ele quando era pequeno. E ele cresceu com vocês e hoje ele é colega de vocês de faculdade. E que vocês saibam, o Pedro nunca teve um diagnóstico de alguma doença psiquiátrica. Bem, era uma segunda-feira de manhã, vocês estavam numa aula de anatomia. E simplesmente do nada o Pedro levantou, estava com uma cara meio de angústia. E ele saiu da sala. Aí vocês pensaram, Pedro nunca sai da sala, por que ele está saindo hoje?
Aí vocês, como bons amigos do Pedro, se levantaram e foram atrás dele. Quando vocês chegaram lá, vocês perceberam que o Pedro estava suando muito. Ele estava se tremendo todo também. E quando vocês perguntaram o que ele estava sentindo, ele disse que estava com um aperto no peito, algo muito estranho, que ele nunca tinha sentido. Ele disse que parecia que o coração dele estava palpitando. E estava com a sensação de falta de ar muito forte. E estava sentindo meio nauseado, parecia que ele ia vomitar. Estava sentindo alguns calafrios, um formigamento nas pernas dele. E também ele disse que estava sentindo a pior coisa que ele já sentiu na vida dele. Era um medo de morrer que ele não sabia explicar por quê. Aí quando vocês ouviram isso, vocês pensaram, caracas, o Pedro está muito mal. Porque ele tem basicamente todas as manifestações que alguém que tem ataque de pânico pode ter. E exatamente, pessoal. Ele tem assim, ó, as principais características que alguém que tem ataque de pânico pode ter. Mas é interessante a gente salientar algumas coisas importantes. Bem, a duração média de um ataque de pânico é mais ou menos de 15 a 30 minutos, sendo que o pico dela é mais ou menos durante o 10º minuto. E por que a gente fala isso? Bem, pode se confundir muito facilmente com infarto o ataque de pânico, porque dá aquele aperto no peito, aquele suor. Então, como é que a gente pode diferenciar? Primeira coisa é que se passar desses 30 minutos, a gente deve ligar imediatamente para o SAMU para atender essa pessoa. Outra coisa é que no infarto, normalmente se a pessoa senta ou fica em repouso, a dor passa um pouco. A gente também deve perguntar para essa pessoa se já aconteceu isso com ela ou se ela tem alguma doença cardiovascular na família. E outro fator que a gente pode analisar também é que no infarto, normalmente o formigamento é no braço esquerdo. Então a gente tem que ficar atento a essas manifestações. Outra característica interessante é que um ataque de pânico pode ou não ter uma situação ou objeto desencadeante. Ou seja, algumas pessoas têm ataque de pânico quando vem uma cobra, quando vem uma aranha, e outras simplesmente têm, digamos assim, do nada. Como a gente pode ajudar o nosso amigo Pedro? Bem, a primeira coisa que a gente deve fazer é manter a calma e verificar a segurança da cena. Aquela pessoa já está com muita ansiedade, a gente não deve chegar, meu Deus, ele está passando mal, socorro, porque isso só vai deixar a pessoa cada vez mais nervosa. E verificar a segurança da cena, porque a gente não sabe se a pessoa teve um ataque porque viu uma cobra, por exemplo, né? A segunda coisa que a gente deve fazer é com calma falar para aquela pessoa que aquela crise logo vai passar. Ela precisa de alguém que expresse segurança e calma naquele momento. O terceiro passo é não ficar focando nas manifestações, não chegar ali e ficar, nossa, cara, você está tremendo muito, suando, você está mal, hein? Porque isso só vai deixar a pessoa também mais nervosa e mais ansiosa e não vai ajudar a resolver aquele problema. E por último, a gente pode ajudar a pessoa com técnicas de relaxamento. Normalmente quem tem muito frequentemente esses ataques de pânico já conhece essas técnicas. Mas caso seja uma das primeiras vezes daquela pessoa, a gente pode guiar ela com a voz calma e tranquila. A gente vai falar aqui sobre a respiração diafragmática. A primeira coisa que a gente deve fazer é deixar a pessoa deitada ou sentada, numa posição confortável. Depois a gente deve pedir para ela deixar uma das mãos dela na região, abaixo do externo, que é onde está marcando ali aquele círculo vermelho. Depois a gente vai pedir para ela fechar os olhos e inspirar lentamente pelo nariz por durante mais ou menos, vocês não estão conseguindo ver, né? 10 segundos. Depois a mão sobre o abdômen, enquanto ela estiver expirando, deve se mexer para cima, indicando que é o diafragma que está realizando o movimento da ventilação. Ela deve reter o ar por mais ou menos 3 segundos e depois exalar lentamente por durante mais ou menos 6 segundos. E ela deve sentir a mão sobre o abdômen também se abaixar, indicando que o diafragma está relaxando. E mesmo assim ela não melhorar, ela pode repetir esse processo várias vezes até ficar mais calma. A gente vai aqui só mencionar o relaxamento progressivo, que é outra técnica, que envolve a contração bem forte de um grupo muscular e depois o relaxamento. A gente pode falar aí dos pés, da perna, do abdômen, do braço e dos músculos da face. Então a gente contrai um deles, depois relaxa vagarosamente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre esse método, podem deixar aqui no fórum. E como a gente pode prevenir um ataque de pânico? Bem, a primeira coisa é que se isso acontecer uma vez, a gente deve ir num profissional da saúde, como um médico, por exemplo, ou um psicólogo, para tentar tratar de forma definitiva isso. A segunda forma é evitar se existe um objeto desencadeante. Por exemplo, se a pessoa vê uma cobra e tem um ataque de pânico, a gente deve evitar que ela esteja num lugar que tenha cobras. O terceiro ponto é ter uma alimentação saudável. E o último, exercícios físicos. Bem, basicamente ter uma vida saudável ajuda você a ter menos estresse e menos ansiedade.
E com essas atitudes bem simples e fáceis, a gente vai ter ajudado nosso amigo a passar por essa situação. Agora a gente vai falar de um tema que é um tema bem difícil, é um tema sensível, mas eu aposto que a maioria de vocês aqui já passou por uma situação ou conhece alguém que passou por uma situação de suicídio. Bem, suicídio é algo muito complexo, envolve fatores sociais, psicológicos, culturais, mas basicamente a definição de dicionário dele, digamos assim, é o ato deliberado de matar a si mesmo. E a tentativa de suicídio é qualquer comportamento suicida que não é fatal. Bem, o suicídio ele afeta todas as classes, todos os gêneros, todas as nacionalidades. E por isso ele é um problema de saúde pública muito intenso também no nosso país. Mas e sobre a epidemiologia do suicídio? Bem, segundo a ONU, cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio todos os anos. E o pior é que para cada morte há cerca de 20 tentativas que não se concretizaram, ou seja, cerca de 16 milhões de pessoas por ano tentam cometer suicídio. Quando a gente olha aqui para o nosso país, né, o Brasil, também são dados bem alarmantes. O suicídio é a quarta maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Então a gente pode ver que é realmente uma situação muito difícil. Agora a gente vai citar fatores de risco. São basicamente algumas características que indicam a maior probabilidade de uma pessoa vir a cometer suicídio. A primeira delas são ser homem. Embora mulheres tenham mais tentativas de cometer suicídio, os homens cometem, porque eles se utilizam de meios mais letais. O segundo são idosos. Depois a gente pode citar pessoas que têm diagnósticos de doenças psiquiátricas, como depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar. E também pessoas que já tentaram cometer suicídio previamente. Pessoas que participam de grupos minoritários, como a população LGBT, desabrigados, refugiados, alcoólatras e usuários de drogas. Não é só isso. A gente pode citar também algumas doenças crônicas que cursam com uma dor muito forte, mas esses basicamente são os principais fatores. Mas como a gente pode identificar? Vou contar outra historinha para vocês aqui. Essa amiga de vocês é a Laura. Ela veio lá da Colômbia, ela veio morar sozinha aqui no Brasil. E ela é colega de inglês de vocês. Vocês começaram a conversar com a Laura, viraram amigos. Inclusive começaram a visitar a Laura na casa dela. Vocês começaram a conhecer ela mais e ela começou a contar da vida dela. E ela disse que ela tem um problema muito forte em casa, porque a Laura tem uma namorada. Só que a família dela não aceita isso, é uma família muito conservadora. Isso afeta muito ela, deixa ela muito triste. Inclusive, ela teve que fazer um tratamento para depressão anteriormente. Hoje em dia, a Laura diz que não precisa mais, que não toma mais medicamentos. Mas com o decorrer do tempo, vocês começaram a perceber algumas coisas na Laura. Ela começaram a perder peso, estava sempre cansada. Ela tinha uma diminuição de interesse nas atividades. Ela expressava dúvidas se valia a pena viver. Estava sempre se desculpando, até por umas coisas bem bobas, ela estava sempre se desculpando muito. Perceberam que ela queria completar atividades que eram para bem depois, daqui muito tempo ela já queria deixar pronto agora. E um dia, quando vocês abriram a gaveta da casa dela, vocês acharam uma carta de despedida que vocês não sabiam por quê. Bem, algumas frases comuns de pessoas que têm ideação suicida é: eu não aguento mais, os outros vão ser mais felizes sem mim e eu preferiria estar morta. Bem, com toda essa situação, vocês pensaram que vocês queriam ajudar a amiga Laura de vocês. E como a gente pode fazer isso? Bem, a primeira coisa é abordar ela no momento oportuno, quando ela se sentir bem para falar dos sentimentos dela. O segundo passo é achar um lugar calmo e reservado. Não fique passando gente toda hora, tenha muito barulho, para vocês conversar com ela. E o terceiro passo, que é muito importante, é reservar tempo. Não vou conversar com a amiga de vocês se vocês têm só 10 minutos, porque isso vai deixar ela mais angustiada, mais ansiosa, porque no meio da conversa ela vai ter que parar. Quarto passo é ouvir ela sem julgamentos morais e demonstrar empatia. Muitas pessoas querem achar motivos para ela estar sentindo daquele jeito. Ah, tu tá assim porque tu não é esforçada, porque tu não tem motivação. E a gente não deve fazer isso. A gente só deve ouvir e demonstrar que está entendendo aquele sentimento dela. A gente também deve demonstrar interesse em ajudar ela e propor um acompanhamento profissional. Porque, bem, nós somos pessoas leigas e que não vamos oferecer o tratamento definitivo. Então, se ela aceitar, a gente pode ajudar a procurar um psicólogo ou um psiquiatra, por exemplo. Mas agora eu quero pedir a atenção de vocês. Caso vocês suspeitem que essa pessoa esteja em risco iminente de tentar suicídio ou ela já se encontra ferida, a gente tem um passo a passo importante. A primeira coisa é não deixar essa pessoa sozinha de forma alguma, ligar para o SAMU,
explicar toda a situação, o que está acontecendo, por que vocês acham que a pessoa vai cometer suicídio, ou ela já se encontra ferida. E também assegurar que a vítima não tenha acesso a meios para provocar danos a si mesma. E como a gente pode prevenir o suicídio? Bem, a primeira coisa é a detecção precoce, tanto da ideação suicida quanto de alguma outra doença, como por exemplo a depressão. E a gente pode ajudar essa pessoa a encontrar um psicólogo ou um psiquiatra. A gente deve restringir acesso a meios para a realização do suicídio, como já foi mencionado. E também educação sobre o assunto. Acho que todo mundo aqui tem um tio, algum parente, que acha que depressão é mimimi, que isso é coisa dessa geração fraca, que na época deles não tinha isso, que isso é falta de inchada. Então, a gente percebe como a gente precisa educar as pessoas sobre isso, né? Aqui vai um dado de utilidade pública. Esse é o Centro de Valorização à Vida. O número é 188, é totalmente de graça. E eles oferecem apoio psicológico para quem ligar. Então é isso aí, tá, pessoal? Essas são minhas referências bibliográficas. Quem ficou com alguma dúvida pode deixar aqui no fórum. Também não se esqueçam de responder as questões para vocês revisarem o conteúdo e ganharem presença. E eu espero que vocês tenham gostado aqui do nosso curso. A Liga de Emergência e Trauma da UFSPA agradece a todo mundo que ficou aqui e assistiu. A gente espera que esse conteúdo tenha sido muito útil para a vida de vocês, tanto para a profissão quanto para a vida normal. E a gente agradece a todo mundo e espera vocês nos próximos cursos da Liga e até mais.